Então, agora, sem mais delongas, agora que vocês já sabem quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui principalmente, porque não é só o dinheiro, apesar de que, com esse dinheiro, eu vou para Mônaco, passar minhas férias. Eu estou aqui para dizer para vocês que essa empresa surgiu da parceria do Mauro e do Sidney. Vocês já conhecem o Sidney, que é o nosso CEO Brasil, e o Sidney é o nosso CEO dos Estados Unidos, desculpe, e o Mauro é o CEO aqui do Brasil. A gente já tem 15, quase 16 anos de mercado. Hoje, no Brasil, já tem 22 lojas no país inteiro, que é muito grande. Mais de 6 milhões de clientes atendidos. Ela é pioneira nesse mercado de água alcalina e está presente hoje, por enquanto, em todas as regiões do Brasil e dos Estados Unidos. E o que essa empresa faz? Ela faz a melhor água do mundo, a água perfeita. E para falar em água, eu preciso lembrar vocês que o nosso corpo, ele é basicamente água. O Sidney usa muito uma expressão que eu gosto de reproduzir, que ele diz assim, você é só 30% de você, o resto é água. E realmente é isso, existe uma pequena diferença do homem e da mulher, esses números 60, 65, 70, eles são controversos, eu achei uma imagem que tinha 65 para homem, mas você é basicamente, se é um homem normal de 80 quilos, você é basicamente 2,5 galões de 20 litros de água e um restinho de você. O seu cérebro, por exemplo, tem 83% de água, os seus olhos têm 95%, o seu sangue tem 94%. Então, a água é muito importante para a nossa saúde física, psíquica. E a gente vai desidratando ao longo do tempo, o que é muito pior. Quanto mais a gente precisa da saúde, menos a gente a tem. Então, se pelo menos 60% da nossa saúde vier de uma água boa, a gente vai viver muito mais. Isso é só um lembrete, porque agora eu vou falar realmente dos nossos purificadores. O que um purificador faz? O próprio nome já diz, ele purifica, né? E o que é purificar uma água? É tirar todos os contaminantes físicos, que é a perninha da barata ou o pedacinho de fuligem, é o que aquele filtro de carvão ativado consegue tirar, é uma barreira mecânica. Um purificador remove metais pesados e remove o material orgânico, bactérias, vírus e etc. E até o PFAS. Sublinhei o PFAS, depois anota aí na agendinha, dá um Google, isso é importante, principalmente para quem está nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos estão muito preocupados com isso, tem muita contaminação, então, tarefa de casa, um Google no que são os PFAS. O nosso purificador remove tudo isso com excelência. E por que a gente fala que o nosso purificador alcaliniza a água? E aí eu também vou lembrar vocês o que é a água. A água é o H2O. Tá vendo essa bolinha grande? É o oxigênio. Essas duas pequenininhas, o oxigênio. Vou lembrar rapidinho a aula de física. Quando a gente separa isso aqui, a gente tem o OH- e o H+. A gente separa a água num polo positivo e negativo. Todo mundo lembra disso aqui, né? E aí, a escalinha de pH, ela vai de 0 a 14. Então, se tem mais OH- do que H+, ela é alcalina. Se tem mais H+ do que OH-, ela é ácida. E o neutro é ali no 7. Então, é assim que a gente classifica. Por que a gente fala que o nosso purificador alcaliniza a água? Porque ele deixa a água, normalmente que chega na rede aí por volta de 6 e 7, ele deixa a nossa água ali, entre 9 e 10. Por isso que a gente fala que é um filtro de água alcalina. Aqui eu coloquei só como referência, para a gente saber mais ou menos com o que a gente compara, né? Tá bom, Thaís, mas o pH 9 diz o quê? O pH 2 diz o quê? O refrigerante que você dá para o seu filho, ele tá ali, ó, entre 3 e 4. Quase
como um ácido do limão. Então, por favor, não façam isso com as crianças, tá? O suco gástrico do estômago tem pH 1. Aquele ácido de bateria de carro é o mais ácido que se tem, é pH 0. Do lado lá dos alcalinos, a gente tem amônia, sabão, que é aquela coisa mais astringente, né? Que é o sabor característico do que é alcalino. Então, agora, toda vez que alguém falar com vocês água alcalina, você já vai lembrar da escalinha, vai lembrar que é aquilo ali, que está mais OH menos do que H mais. Para o negativo, por que é importante a gente falar? É um termo mais técnico, mas a água ela não tem que ser só alcalina quando você bebe. Ela precisa manter a alcalinidade por mais tempo. E é isso que indica esse pró negativo. A nossa água também tem. A nossa água mineraliza a água com minerais fundamentais, como o magnésio. Isso as águas da fonte que os nossos antepassados bebiam, tinham. A nossa água de hoje, infelizmente, não tem. E a água tem um alto poder de hidratação. A água que sai dos nossos filtros, ela hidrata 6 vezes mais do que a água comum. Isso por quê? Também vou voltar lá na escola, vou colocar uma imagem, vocês vão entender bem. Vocês lembram que a gente estudou tensão superficial, que é essa imagem aí da direita. A água, ela forma essa películazinha em cima dela, né? Que a gente chama de tensão superficial. Então, você vê que a bolinha, para entrar na célula, que é pequenininha, é mais difícil. O que o nosso filtro faz? Ele reduz essa tensão, a água fica mais molinha, como se fosse essa imagem da esquerda, e aí ela consegue entrar melhor nas células, por isso que ela hidrata mais. Então, a nossa água, ela hidrata 6 vezes mais do que a água que chega na sua torneira. Aqui no Brasil, a gente é classe A do Inmetro. Aqui o nosso Inmetro classifica os purificadores, e a gente tem a certificação máxima do Inmetro, além de todas essas certificações internacionais, FDA, NSF. A nossa água já foi para vários países do mundo, e aí eu não estou mentindo quando eu digo que é a água mais perfeita do mundo. Eu deixei aí destacado, não sei se vocês viram a palavra cloro, porque essa água, ela tem tantos benefícios que dentro desses 20 minutos eu preciso escolher um para falar, né? Eu escolhi o cloro porque todo mundo conhece, todo mundo sabe que por regulamentação a água que chega em casa tem cloro, alguns mais, outros menos. Em alguns locais você sente até o cheiro, né, do cloro, e isso é um problema. Por quê? Porque a função do cloro na água é matar os micro-organismos. Ele tem que ter na água que chega na sua casa? Tem. Mas você tem que beber esse cloro? Não. E como é que a gente faz? Se o filtro de carvão ativado, que é o filtro que chega, que a maioria das pessoas tem, se ele não tira, a gente acaba bebendo isso. Em 2011, o problema do cloro é tão grave, ele está causando tantos problemas de doenças, de cânceres, que o EPA, que é um órgão dos Estados Unidos, que é esse Environmental Protection Agency, em 2011, ele classificou o cloro como pesticida. Então, se você não tira esse cloro antes de beber, você está tomando pesticida. Você está tomando banho com pesticida, porque ele atravessa a sua pele e entra. Só que isso você não faz uma vez ao ano. Você faz todos os dias com muita intensidade. Na comida que você come, no café que você bebe, seu filho está tomando banho com pesticida. Você já pensou nisso? É de apavorar quando você começa a estudar. Além de ser um pesticida que mata, ele tem que matar a bactéria da água, não a bactéria dentro de você. Quando o cloro mata o material orgânico, ele forma uma classe de produtos que chama trialometano, conhecido como THM. Sublinhei para você dar um Google de novo nesse item que é importante. O trialometano, ele é um produto da decomposição do material orgânico
quando ele encontra o cloro, o bromo, e aí ele forma industrialometanos, eu acho que o pessoal que é da minha idade, um pouco mais velho, vai lembrar, industrialometanos é o clorofórmio, que o pessoal usava naqueles cheirinhos de balada, sabe? Naqueles lança-perfumes. Isso tem na água que você bebe. Então, nossa, o pessoal ali cheira lança-perfume, você toma isso todo dia. E pior, né? Sem saber. O cloro, além de ser um pesticida, além de produzir os THMs, de você beber esse monte de substância tóxica, ele compete com o iodo. E aí, aula de química de novo, não fiquem com medo dessa tabela periódica. Aula de química de novo, os elementos eles são classificados nas famílias, aí nas colunas, pela semelhança química. Então, olha lá, onde está o cloro e o iodo. Eles são da mesma família. O flúor também. Então, prestem atenção aí no consumo, principalmente nas crianças, né, de pasta de dente com flúor. E como o cloro está muito perto do iodo, e o cloro é mais leve do que o iodo, de cima para baixo aí na coluna estão os itens mais leves, de menor massa, para os mais pesados. Então, se tivesse uma competição flúor, cloro e iodo, o flúor ia ganhar. O cloro ia ganhar do iodo, o bromo, o iodo, e assim na sequência. Só que o que acontece hoje? A gente não consome tanto iodo quanto necessário. E além de não consumir o iodo, nosso corpo não produz iodo. A gente consome a maioria dele no sal, que por regulamentação é sal iodado, mas não é o suficiente. Então a gente consome iodo de menos e cloro de mais. E aí o que acontece com o nosso corpo? É mais fácil para ele se ligar com o cloro do que o iodo. Então, o que a gente está vendo muito hoje, eu tenho muitas colegas mesmo, conhecidas, mais jovens do que eu, inclusive, que tiveram câncer de tireoide, jovens com 30 anos. Isso não era comum de acontecer. E por que isso está acontecendo? Porque 80% do iodo que as mulheres consomem principalmente vão para a tireoide. E se a gente não está consumindo iodo, o que está indo para a tireoide? Cloro. E aí, o que acontece? Hipotireoidismo, câncer. E a tireoide é o que é mais relevante no nosso corpo, mas a gente tem 22 órgãos que são iodo-dependentes. Então, olho, mucosa, rins, próstata, todos esses órgãos dependem de iodo. E a gente não está dando iodo para eles, a gente está dando cloro. Então, o problema é muito mais grave do que a gente pode imaginar. E isso é cumulativo. A gente vai fazendo isso ao longo da vida, muitos anos. E aí, quando chega com 30, 40, que a gente ainda está relativamente jovens, a gente já carrega um monte de problema de saúde. E a medicina tradicional, como ela não sabe chegar aí, ela te trata com medicamento, que aí vai só piorando o quadro. Ela não vai no essencial, que são 70%, que é a água. Então, primeiro você resolve isso, e depois vai ver o que realmente não está funcionando. Então, hoje eu digo com toda clareza que as pessoas precisam olhar antes de qualquer doença. Como é que está a água que você toma? Depois procura o resto. Como hoje a gente está trabalhando basicamente nos Estados Unidos com o multinível, para quem está lá, eu vou dar um segredo da venda. É um passo e a venda do filtro está feita. Nos Estados Unidos, vocês têm um órgão que chama ewg.org. Nesse site aí, eu estou mostrando para vocês orientarem lá, a venda te custa 2 minutos. Você entra nesse site, pede para a pessoa clicar lá em cima, onde está a setinha da direita, e aí vai aparecer essa tela. Você digita o zip code dela e vai aparecer o resultado dessa água. Eu digitei aqui, como é um lugar que tem muitos brasileiros, Nova Jersey, eu digitei um zip code qualquer só para ilustrar aqui para vocês. E, surpreendentemente, a água de Nova Jersey tem 30 contaminantes, dos quais 13 deles excedem a regulamentação.
Bom, o filtro está vendido aí, né? E aí, quando você vai ver quais são esses 13 contaminantes, e aí você se assusta mais ainda. Tem rádio nessa água. Então, quem mora em Nova Jersey está tomando material radioativo. Olha lá embaixo, 8,6 vezes o regulamentar. Isso é muito sério. Então, quem mora em New Jersey e lava a comida com essa água, está colocando tudo isso para dentro todos os dias. Quem toma banho com essa água também. Então, nos Estados Unidos, como vocês têm essa ferramenta, é muito claro, né? Fica crystal clear a necessidade imediata desse produto. Não é uma coisa para amanhã. Você precisa comprar esse produto agora, para ele chegar hoje e você não ingerir mais material radioativo. Isso é muito perigoso. E aí, quais são os produtos que fazem todos esses milagres na água? A gente poderia ficar aqui uma semana só falando dos benefícios dessa água, mas eu acho que o cloro, ele atinge todas as pessoas, todo mundo sabe desse item. Esses são os nossos purificadores, que são comercializados nos Estados Unidos, então nós do negócio hoje só podemos comercializar esses itens, esses dois purificadores, esse da direita, que é o shower, que é o do filtro, e esse Clean and Clear, que é a água termal, para as meninas principalmente, eu estou usando como demaquilante, como refrescante, para queimadura, eu ainda estou testando, vou dizer para vocês, então, ele é um produto novo, deve ter chegado há umas 2 semanas, mas essa é a nossa linha de produtos. Como vocês são empreendedores curiosos e vão entrar nesse negócio agora, eu vou deixar aqui 3 referências para vocês de pessoas que falam sobre o assunto água. Pessoas muito relevantes. Um deles eu fui estudar agora, estou lendo o primeiro livro dele e já estou realmente impressionada com o que a água pode fazer pela nossa saúde. Esse senhor aqui, aí você pode dar um print em todas as telas. Deem um Google nesses nomes. Esse senhor chama Dr. Bati Manguelid, o nome é difícil, por isso que eu escrevi ali. Ele é um médico iraniano e ele tem só de água esses 5 livros. Eu não achei nenhuma tradução em português, mas olha os títulos dos livros. Você não está doente, você está com sede. O seu corpo chora pela água. Drogas matam, água cura. E os relatos dele, os testes que ele fez são impressionantes. Ele tem um outro livro, inclusive, falando só sobre asma, mas o livro não tem água no nome, mas ele trata a asma com água. Então, água é tratamento. Esse aqui é mais conhecido de nós brasileiros, né? O Lai Ribeiro, ele também é muito competente no que ele faz, além de cardiologista e nutrólogo, ele tem uma linha de medicina mais funcional. Só de água, ele tem 2 CDs, como se fossem cursos, esses 2. Eu não os fiz, mas eu sei que o que ele diz sobre água é na linha do que a gente pensa também. Olha, água como veneno ou nutriente. Hoje, a água que você toma com cloro, com rádio, ela é veneno. Você está tomando veneno. E a gente quer transformar a água em nutriente. E agora, uma última referência para vocês pesquisarem, é uma coisa mais lúdica, mas é muito interessante. Todo mundo já deve ter visto essa foto em algum momento. Esse é o Masaru Emoto, um fotógrafo e escritor japonês que tinha um microscópio diferente e ele fotografou algumas águas. O discurso dele é que a água, ela seria capaz de captar as emoções. Então, quando você tem raiva, a água forma um tipo de cristal. Quando você tem amor, um outro tipo. Vale a pena ver. Ele já fotografou a água da Aqualive. E a gente tem um filtro no Brasil, que é aquele vidro, inclusive, foi feito em homenagem a ele. Fica aí na listinha de para casa para vocês pesquisarem no Google. O produto é esse, a empresa é essa e a minha história também. E aí, antes de dar a palavra para o Sidney, como tem pessoas aqui convidadas minhas que não são do multinível, eu vou passar mais 2 slides, eu não vou apresentar o plano, mas eu queria dar 2 recados, que eu acho que são muito relevantes do negócio. Eu só queria dizer o que o nosso negócio não é. O nosso negócio não é pirâmide. O brasileiro é muito desconfiado, mineiro mais ainda.
Eu não vou contextualizar aqui o que é pirâmide, mas eu coloquei um nomezinho ali que vocês também vão dar um Google. Esse cara é o Len Clements, que valida o nosso plano de negócios. Ele garante para vocês que o nosso negócio não é pirâmide. Esse homem, ele é um dos maiores especialistas em multinível no mundo. O Congresso americano, por exemplo, a Corte americana, quando tem dúvidas em alguma ação sobre se é pirâmide ou não, é esse cara que eles vão consultar, e foi esse cara que fez o desenho do nosso negócio, então, a chancela dele que está validando aqui que o nosso negócio não é uma pirâmide, vocês fiquem tranquilos. E uma outra coisa que é muito importante falar, principalmente no Brasil, aqui a gente tem um preconceito grande com multinível, porque muitos multiníveis prometeram enriquecimento sem esforço. Aqui na Aqualive ninguém vai te dizer isso. Ninguém vai dizer que é um plano sensacional, extraordinário, que você vai ter uma Ferrari mês que vem. Não vai. Aqui na Aqualive, se alguém disser isso para você, liga para o Tião e diz que está prometendo alguma coisa que a gente não tem como cumprir. A gente não está prometendo isso. O que a gente promete? O que a gente entrega como negócio? Marketing multinível do tipo binário aberto, que o Tião também vai explicar. E aqui os nossos resultados eles só vão acontecer através de trabalho, disciplina e persistência. Você pode ter sua Ferrari, eu vou ter, inclusive, a minha Cayenne, mas é com trabalho, disciplina e persistência. Aqui não tem milagre, não tem hoje eu tenho um Honda, amanhã eu vou ter... Não tem. Então, quem estiver disposto a trabalhar, e trabalhar muito nos próximos anos, com disciplina e persistência, com esse negócio eu garanto para vocês que vocês vão ter o que querem. Mas sem trabalho, não tem jeito. O desenho desse negócio ele foi feito de forma muito meritocrática. E a gente já viu muitos multiníveis no Brasil, onde uma pessoa coloca um tubarão e vai para casa e nunca mais trabalha e tem receita. Aqui não vai ter. Se você quiser trabalhar, vamos com a gente. Nos próximos anos, a gente vai fazer chover dinheiro em dólar. Mas quem não tiver, quem não tem o perfil, para não se frustrar, eu nem começaria, tá? Sobre o momento do negócio, o Tião vai falar com vocês. E aí, eu só queria dizer para as pessoas que estão aqui comigo antes do que o Tião vai fazer sorteio, talvez elas não possam. Para começar, para seguir com a gente, você só tem 3 caminhos. Um caminho custa $480, um custa 200 e outro custa 50. E se você enxergou o que eu enxerguei lá no escritório do meu patrocinador, você vai ligar para mim e vai falar qual é a opção que você quer. Eu tenho certeza, depois das suas pesquisas, depois que você for para o Google, a única questão que você tem para decidir é qual dos 3 vai ser. Porque se você enxerga, você vem com a gente, tá? Muito obrigada, Tião, muito obrigada pela paciência, pela companhia. Eu espero ter dado o recado para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E agora alguém vai ganhar o Pix. Boa noite, gente. Muito obrigada. Fique aí. É com você agora, Tião. Nota 10, viu, Tião? Nota 10 para essa senhora. Deixa eu te falar uma coisa. Thaís, eu não tenho palavras. Porque o que você fez essa noite aqui, eu sabia, eu imaginava, mas eu não imaginava que fosse tanto. Eu vou dizer uma coisa. Foi, há muitos anos, uma das mais extraordinárias apresentações que eu já vi, e você arrebentou. Olha, Muito obrigada. você nunca mais vai abandonar as lives. Agora já era. A gente vai estar o tempo todo. Só para você ter uma ideia. No chat, só quem gostou, bota nota 10. De 10 para cima. Quero ver aqui, só para eu ter uma ideia. Só quem gostou. 1000. Quando a empresa é boa e o produto é bom, Tião, fica fácil falar bem, né? Não, olha só. A melhor coisa que existe é a gente ser surpreendido dessa forma. Porque eu não gravei o início, me arrependi amargamente de ter lhe obedecido, porque foi um Não, pedido. gravar meu choro não, é porque eu Não. realmente me emociono, porque o meu contexto é muito duro. É extraordinário. E você me abriu os braços quando as pessoas que eu menos esperava me deram as costas. Tinham isso para mim, teve um... Porque quando você está bem, todo mundo é seu amigo. E aí você leva muito susto, né?
O menino está fugindo, precisa me ajudar, desculpem. Aqui, mas tudo isso... Thaís, ô, Tião, a gente estava precisando de uma referência feminina. Parabéns, Thaís. Obrigada. Muito bom, excelente. Muito bem, gente.